Bom, a nossa colunista ouviu aí alguns parlamentares do PL e acham que vão conseguir eleger Rogério Marinho justamente com votos silenciosos. Qual é a sua análise? Olha, eu discordo. Todas as análises até então vistas por todos os comentaristas e por todos aqueles que cobrem e acompanham o Senado apontam exatamente no sentido contrário. O número de partidos e número de senadores que apoiam o senador Rodrigo Pacheco seguramente não é inferior a 50 senadores. Portanto, o senador Rodrigo Pacheco possui uma ampla e uma maioria consolidada para a eleição de quarta-feira, o que, de certo modo, tranquiliza. Eu acabo de assistir à entrevista que você vinha conduzindo com a professora, onde relata situações estarrecedoras, não só do que vem acontecendo com os Yanomamis, do que, lamentavelmente, aconteceu no esgarçamento da nossa democracia e do enfrentamento com as nossas instituições nos últimos anos no Brasil, o que demonstra de que o compromisso com a democracia, com o cumprimento da Constituição, com a segurança jurídica, com a normalidade do funcionamento das nossas instituições, é fundamental para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico, voltar a gerar emprego e trazer paz social para o Brasil. Senador, os aliados dele dizem que o Rogério Marinho cresceu muito nos últimos dias. Eu queria saber do senhor o seguinte: ele cresceu nos últimos dias e qual é a situação dentro do seu partido, do MDB? Thales, eu acho o seguinte, às vezes, não vou querer dizer exatamente na eleição do Senado, mas, em via de regra, na eleição, quando você tem um candidato que tem 1% e que dobra a sua intenção de voto, ele sai de 1 para 2%. É uma análise diferente de alguém que tem, vamos dizer, 40% dos votos e que cresce 10% e sai de 40% para 44% dos votos. Portanto, o crescimento de uma candidatura, quando ela está ainda em fase inicial e com pouco apoiamento, é quase que natural. Mas eu, sinceramente, discordo, desculpe, democraticamente, da colega que apresentou essa E reportagem o hoje. MDB? Como está dentro do MDB? O MDB, às 5 horas da tarde hoje, reuniciar na liderança do MDB, com a esmagadora maioria dos seus membros, para anunciar o apoiamento ao Rodrigo Pacheco. Senador, o senhor mencionava há pouco um cenário que é real, de abastardamento da democracia brasileira, né? Alguns valores se perderam. Não lhe parece que a conversão desse processo eleitoral interno do Senado, numa espécie de terceiro turno entre um candidato do Bolsonaro, outro candidato que tem a simpatia do presidente Lula, isso não apequena, de certo modo, o Senado permitir que isso ocorra, que esse terceiro turno ocorra, não apequena a casa que deveria ser de ressonância dos grandes temas? Não há um déficit de interesse público nessa disputa? Olha, eu diria a você que não está acontecendo exatamente esse apequenamento em torno da discussão entre Bolsonaro e o bloco do governo. Não. Tanto é que há uma terceira candidatura do Eduardo Girão. É óbvio que as duas candidaturas que agregam mais apoiamento de senadores acabam polarizando a eleição. E isso é meio que o retrato da sociedade brasileira, com uma grande diferença. Há uma maioria, como eu disse, consolidada em defesa da democracia, em defesa da estabilidade, da segurança jurídica e das instituições democráticas brasileiras no Senado da República, feito de uma forma absolutamente
responsável pelos senadores. Isso não vem acontecendo de agora, justiça seja feita. O Senado tem tido um comportamento e uma posição sob a liderança do Rodrigo Pacheco na questão da defesa da democracia e na defesa das instituições brasileiras, que vem muito antes da eleição no país. O Senado da República foi a primeira instituição democrática, através do seu presidente, a reconhecer o resultado das eleições de 2023. Eu acho que isso tem um simbolismo muito importante para o Brasil que estamos vivendo. Uma outra questão que eu acho... Não, pode concluir, perdão. Outra questão que eu acho que é importante dizer é a firmeza com que o Congresso Nacional se comportou e vem se conduzindo desde o episódio que antecedeu o 8 de janeiro. Eu acho que estas são questões que mostram como tem sido importante esta aliança partidária e política em torno de uma candidatura que tem efetivamente princípios e compromissos democráticos muito claros, como é o caso do Rodrigo Pacheco. Ontem, na reunião do PL, que reuniu a bancada do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou numa videochamada que foi feita pela esposa dele, e ele disse que o projeto dele, né, que não se chama bolsonarismo, ele falou que é um projeto com valores, é imorrível. E aí jogou a bola, inclusive, para o Marinho, que é o que vai disputar agora, como se ele representasse Bolsonaro, né, nessa polarização que a gente vive. O senhor acha que o projeto Bolsonaro é imorrível, senador? Olha, eu não tenho como fazer essa avaliação, porque eu não sou parte desse projeto, né? Eu sou parte de um projeto, eu tenho 40 anos de vida pública e sou parte de um projeto que quer ver um Brasil democrático, um Brasil pacificado, um Brasil que gere emprego, que cresça, que traga melhorias sociais para o seu povo e que possa sonhar com um Brasil que tenha educação, que tenha saúde pública, que tenha ciência e tecnologia, infraestrutura, enfim, um país que possa ter um legado para os seus filhos. E, sinceramente, o projeto Bolsonaro não identifica com essas demandas do povo brasileiro. Senador, o seu partido teve que se contentar com a segunda secretaria da mesa diretora do Senado, após a disputa entre o MDBista Renan Calheiros, que ele perdeu a eleição com o presidente do Senado, para presidente do Senado, para o Davi Alcolumbre. O senhor acha que, se o Rogério Marinho perder, o PL deve ficar de fora da mesa diretora do Congresso? Bem, aí vai depender muito de como as coisas vão se desdobrar nas próximas horas. No Senado, via de regra, quando há composições, respeita-se a proporcionalidade. Quando há disputa, não se respeita a proporcionalidade. Esta, aliás, foi uma regra que se instituiu a partir de 2019, né? Portanto, se instituiu essa regra quando se colocou disputas para os cargos, e essas disputas aconteceram não sobre o critério da proporcionalidade. Portanto, é possível, sim, que, não havendo entendimento, que não haja participação, portanto, nos cargos da mesa e não haja participação, portanto, nas comissões.